Muito bom dia, pessoal! Hoje, terça-feira de carnaval. E hoje eu trouxe um assunto bem legal para conversar com você. É sobre transição de carreira. Você está vivendo num momento de insatisfação da sua vida? Eu sei bem como que é isso, porque eu já passei por isso há muito tempo atrás. Eu trabalhei numa área que eu não gostava muito, né? Não vou aqui citar nomes de empresas, mas até porque eu acho bem antiético. Mas na verdade não era a empresa que me incomodava, eu acho que era a minha insatisfação pessoal, né? E quando a gente está vivendo um momento de insatisfação pessoal, isso é tão ruim, drena tanto a nossa energia, que a gente não sabe se a gente realmente vai querer ficar naquela situação, né? Porque a gente normalmente precisa, ou se a gente sai dela e vai procurar uma coisa nova para fazer. E hoje esse é o nosso tema, transição de carreira. Talvez você esteja vivendo de repente, um propósito, né? Você tem aí um sonho guardado ou escondido, engavetado, e que você está querendo tirar ele da gaveta, está prontinho. Nós fizemos muitas reflexões durante esses 2 anos. E eu digo a gente porque eu me sinto também bem inserida nisso, né? Durante um bom tempo eu dei palestra e agora, durante a pandemia, essas palestras acabaram migrando para uma mentoria, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês, porque o ambiente de palestra ele não estava acessível, né? Então a gente acaba tendo que fazer essas migrações, mesmo que a gente não queira. E para mim, eu vou dizer para vocês que foi uma transição fantástica, não perdi absolutamente nada. Mas isso é um papo para bem depois, né? Agora vamos entrar no nosso papo de transição de carreira. Eu adoro esse tema. Meu nome é Veridiana Duarte, eu sou palestrante, mentora de carreira e eu vou te conduzir nessa jornada porque eu acho bem interessante você entender por que uma pessoa tem essa vontade de fazer uma transição de carreira. Hoje você vai descobrir. O primeiro motivo, logicamente, é a insatisfação com o trabalho que se está realizando, ou de repente com a empresa mesmo, por que não? De repente você está insatisfeito com a empresa, não está legal, a empresa não está do jeitinho que você queria, pode acontecer. Gente, eu tenho percebido que depois que eu tive coronavírus, o meu olho ele dá uma lacrimejadinha bem de leve, então não se preocupe, tá? De vez em quando eu vou estar aqui tocando no cantinho dos olhos, porque ele lacrimeja bastante. Isso foi um efeito que ficou aí depois do coronavírus. Eu espero que com o tempo isso melhore. Então, voltando aí para a nossa insatisfação profissional, geralmente ela acontece quando a gente já está um bom tempo na área. Mesmo que nós sejamos especialistas naquela carreira, que a gente goste demais daquela carreira, muitas vezes lá no fundo do nosso peito acaba batendo essa insatisfação. Você já sentiu isso? É um momento muito triste, né? E quando a gente pensa em insatisfação, quais são as coisas que podem estar linkadas com essa insatisfação? Eu vou contar aqui para vocês no programa de hoje algumas que podem estar linkadas aí com essa insatisfação. A primeira delas é a dificuldade que você tem dentro do teu mercado de trabalho. Então, se você está percebendo que você está com uma dificuldade, de repente o trabalho que você vinha executando ou vem executando com o tempo, ele está se tornando mais escasso, isso vai acabar te gerando uma insatisfação. Então, é muito interessante que você comece a perceber esses movimentos na sua carreira, né? Porque eles acontecem, gente, eles acontecem com constância, tá? Eu já fiz 2 transições bem significativas na minha vida. A primeira foi onde eu saí do mundo empresarial para ir para o mundo onde eu seria a empresa, né? Então, essa já foi a minha primeira transição, vamos dizer assim, tá bom? Então, se você parar para pensar em insatisfação, você vai conseguir
perceber o que está acontecendo com você. E, principalmente, se é um momento de você fazer uma transição ou não. Mas isso é uma surpresa que eu só vou deixar para o final do programa. Quem ficar aí até o final do programa, depois lá no final eu vou contar uma surpresa para vocês, tá bom? Então aguardem aí, daqui a pouquinho eu já conto, nosso programa é sempre rapidinho, né? Quem participa das nossas lives também ali no Instagram, @veridianajuliãoduarte, no horário de almoço, sabe que eu sou bem pontual ali naqueles 15, 20 minutinhos no máximo, né? Porque muita gente pega o intervalo do almoço, então vai lá dar uma zapiada, ver as dicas, então é bem legal. Se preparem, porque essas lives, elas têm uma constância, tem dias, horários certos para acontecer. Depois eu vou postar lá no Instagram e quem tiver aí conectado com essa mensagem, dá uma corridinha lá e observa a nossa agenda, ok? Seguindo aí, além da insatisfação, logicamente, nós temos a dificuldade do mercado de trabalho. Eu coloco isso como um ponto número 2. Gente, dificuldade de realizar o seu trabalho. Se você está passando por isso, provavelmente você está sentindo que é o momento de fazer uma transição de carreira. E quando nós falamos de dificuldade, a gente fala de milhares de coisas que podem estar atreladas dentro dela. Não é somente a dificuldade, né, propriamente dita. São dificuldades que vão aparecendo ao longo do teu dia. Por exemplo, você tem uma criança pequena, de repente, depois de uma pandemia, né, tão devastadora, onde nós perdemos tantas pessoas, hoje pode ser que você não tenha mais com quem contar. E você tem aí uma criança pequena dentro de casa e tá difícil fazer essa retomada. Então, será que nesse momento não é um momento de você fazer ou pensar numa transição de carreira? Talvez seja. Quando as dificuldades começam a aparecer, normalmente os insights começam a vir junto, né, gente? Então, essa dificuldade que a gente encontra para realizar trabalhos, uma vez eu escutei numa palestra algo muito interessante. Quando a gente começa a dar muito, como é que eu posso dizer para vocês? Vamos tentar aqui pegar uma palavra que se encaixa muito bem, né? Eu não gosto de usar uma palavra que as pessoas vão deturpar o que a gente vai falar, mas quando você começa com muito mimimi, quando você começa a dar desculpinhas, que isso não vai dar certo, isso aqui não sei bem, o fulano já tentou, não sei se vou conseguir, talvez seja o momento de você fazer uma transição de carreira. O que acontece lá no teu cérebro? Ele tem um mecanismo que ele já está se afastando daquele movimento. Então, você já começa a perceber essa insatisfação conjugada com alguns outros pontos, com a dificuldade de realizar o trabalho, você já começa, de repente, aí a ficar mais cansado quando você executa o trabalho, mesmo que você venha executando há anos esse mesmo trabalho, tá, gente? Eu conheço pessoas, e até já mentorei pessoas que ficaram 22 anos na mesma empresa, e de repente falaram para mim, Veridiana, não sei mais o que está acontecendo, eu estou postergando meus trabalhos, as minhas atitudes, isso é uma coisa que está me gerando muita insatisfação, eu estou muito incomodado, eu estou muito incomodada, e eu estou procrastinando, é isso que está acontecendo. Eu estou dando um monte, infinitas sugestões para as pessoas, mas não estou fazendo nada por mim. Então, esse também talvez seja um sinal de alerta para você fazer uma transição de carreira. É importante que você perceba esses pequenos sinais, né? Porque aí você não vai se sentir encurralado no momento que simplesmente você não conseguir mais dar conta daquele seu trabalho. E isso acontece com frequência, tá, gente? A gente acha que isso é uma pequena parcela, mas quando essa insatisfação bate e ela está conjugada com um problema, com uma procrastinação, com uma dificuldade de executar, uma falta de criatividade naquele setor específico que você está, isso está querendo te dizer algo. Provavelmente você está querendo ir para outros campos, jogar bola em outro lugar. Então, começa a prestar atenção nas informações que seu cérebro vem te dando, começa a prestar atenção
no grau de dificuldade que você tem para executar tarefas simples, coisas que você anda cansado, que você procrastina até o último momento. Não, isso aqui eu faço mais tarde. Aí chega mais tarde, você não faz. Ah, isso aqui não, vou aproveitar o feriado do carnaval. O feriado acaba e você não faz. Você vai percebendo que essa vai virando uma postura contínua, né? É um círculo vicioso, então você já não consegue mais sair disso sem ajuda, ok? O terceiro ponto legal é a dificuldade do mercado. Eu digo legal porque esse é o que a gente não precisa de ver na gente, né? Não, vamos dizer assim, não é intrínseco nosso, é algo que está acontecendo no nosso mundo externo. Então é legal que a gente também observe, né? Porque o que acontece dentro da gente, a gente sabe. Por mais que a gente não queira acreditar, muitas vezes, a gente sabe as dificuldades que nós temos. Cada um conhece as suas. Eu conheço as minhas, eu conheço as das pessoas que eu convivo, né? Então, com certeza, você também conhece as suas dificuldades. Mas aqui nós estamos falando do mundo externo, dificuldade no seu mercado. Então, por exemplo, você vem de muitos anos nessa mesma profissão, ou de repente não, você está há muito pouco tempo. Só que você está percebendo que o mercado está começando a ficar parado. Você, de repente, ficou desempregado um tempo, começou a entregar currículo e você começou a perceber que não vem ligações para entrevista. Ninguém está te chamando. Ou, de repente, você vai para uma entrevista de emprego e aquela entrevista, ninguém te liga. Aí você liga na empresa, a empresa fechou a vaga, ela não avisou para ninguém, né? E isso são coisas também, gente, que acontecem nesse mercado de forma muito recorrente. É importante que nós estejamos bem preparados para isso, porque muitas vezes é um baque, né? A gente começa a enviar nosso currículo para tudo que é lugar e a gente não tem uma resposta. E isso vai dificultando o nosso trabalho, a gente vai ficando muito cansado, muitas vezes à beira da exaustão realmente, tá? E a gente vai pensando, poxa, será que vale a pena passar por tudo isso? Mas talvez você precise de colher alguma coisa desse aprendizado, né? Talvez não, com toda certeza. Todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida nos tornam muito mais fortes num futuro próximo, né? É assim que a gente tem que pensar. Então, se você vem procrastinando, se você está insatisfeito, ou de repente você está percebendo que o mercado de trabalho está se fechando para aquela determinada área, eu vou falar de alguns movimentos aqui que eu tenho percebido ultimamente, tá? Isso não significa que vai zerar o operacional, isso não significa que de repente você amanhã não vai ter emprego, não é nada disso, tá, gente? Não se assustem, mas assim, esses movimentos eles começam pequenos e depois eles vão tomando uma grande proporção. Então, por exemplo, aqui na cidade que eu resido, na verdade eu fico em duas cidades simultaneamente, né? Porque trabalho em uma e acabo muitas vezes atendendo, fazendo mentorias em outra quando elas não são online. Agora, aos pouquinhos, as mentorias já estão indo para o mundo presencial, as palestras já estão retomando, os trabalhos externos, né? Muitas empresas já estão voltando ao normal. Então, é muito interessante a gente pensar o que está acontecendo. O coronavírus, ele trouxe uma diversidade muito grande de aparelhamentos. Por quê? Porque nós não podíamos ter pessoas para fazer esses atendimentos, certo? Ou podíamos ter de uma maneira muito limitada. Então, nós tivemos que desenvolver novas capacidades, novas habilidades, coisas que nós não tínhamos. Eu, por exemplo, sou dona de uma escola e os professores davam aula todos ao vivo. Eu, vez ou outra, quando, por exemplo, estava numa mentoria em uma outra cidade, não tinha como, ou estava numa palestra, eu acabava atendendo o meu aluno pelo Zoom, pelo Skype de uma outra cidade, né? Mas os professores que trabalhavam comigo, não, eram todos presenciais. E quando eu fiz essa migração no coronavírus, eu perdi mais da metade dos meus professores, porque eles falaram, Veridiana, não vou dar conta.
eu não mexo muito bem em computador, ou eu mexo em computador e não vou dar conta de aprender todas essas tecnologias. São coisas, gente, que machucam a gente. São pessoas que trabalharam comigo anos e anos e anos. E, de repente, eu perdi esses funcionários. Eles literalmente escaparam pelas minhas mãos, né? E por quê? Porque foi algo muito rápido e que a gente precisou de estar no comando, porque senão daqui a pouco a gente ia começar a perder aluno, né? Então eu tive que tomar alguns alunos, né, para mim, trazer para mim a responsabilidade, cuidar desses alunos por um período até que eles se formassem. Por quê? Porque eu tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento, eu só não tinha era tempo, mas agora estava sobrando tempo, né? Vamos dizer assim. Comecei a colocar esses alunos em mentorias. Ó, pessoal, agora vamos dar um intervalinho, porque eu tenho uma mentoria, vocês vão junto, eu estou dando aí para vocês. E eles participavam junto com meus mentorados, e assim ia, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Muitas vezes você vai estar lá na quadra, você está jogando vôlei, você está com a bola de vôlei e está jogando vôlei. Você se preparou inteiro para aquela missão, pegar os seus amigos, ir para a praia, né? E jogar vôlei. Só que agora o jogo mudou. Agora é futevôlei. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar a estratégia. E muitas vezes você não vai ter tempo para isso. Então o jogo, pum, mudou. Primeiro tempo você estava todo preparado, você estava indo super bem, super competitivo. De repente, o jogo mudou. Agora você joga com o pé, com a mão, você faz do jeito que você quiser, você bate com a cabeça, entendeu? Então, você tem que. O mercado é assim, gente. Ele é muito versátil, muito dinâmico. Eu não canso de dizer isso, principalmente em mentoria. A gente, como ser humano, sofre muito por inflexibilidade. E a gente tem que perceber que no momento que nós estamos vivendo atualmente, qualquer coisa pode mudar de lugar a qualquer momento. E isso pode ser que machuque, pode ser que atrapalhe, pode ser que desgaste o nosso emocional. Se a gente não tem um coeficiente emocional bom para suportar essa volatilidade aí do mercado, a gente pira. É isso que acontece, né? Então, o que eu digo para vocês? No momento está valendo tudo, né? Por exemplo, você não precisa mais de ir para o restaurante. Então, será que eu preciso de ter tantos funcionários no restaurante? Sendo que eu aperto um botão e o iFood entrega na porta da minha casa? E logo, logo serão robôs que estarão andando por aí entregando? Já tem vários em diversas cidades, né? De repente, eu não preciso mais de ir ao mercado. Tem um mercado aqui do lado da minha casa, um pão de açúcar enorme, que tem 4 funcionários, 4 de manhã, 4 de tarde. Então, a gente está percebendo que isso é um movimento que está cada vez fechando mais, né? Para que outras oportunidades possam surgir. Só que para isso, nós precisamos evoluir. A gente precisa de mudar o nosso mindset. A gente não tem que entender isso como uma perda, né? Que a gente está perdendo alguma coisa. A gente tem que entender que é um momento de reconstrução. E muitas pessoas se perdem nisso, porque elas pensam assim, meu, os empregos estão desaparecendo, eu vou passar fome. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar que os empregos estão se transformando para algo muito melhor acontecer no futuro. Para que talvez, de repente, eu não precise de estar aí trabalhando 4, 5 dias por semana. E aí eu vou entrar num tópico muito interessante, que é exatamente esse que está aparecendo na tela. É o desejo por desenvolver novas habilidades. Se você tem novas habilidades engavetadas e você não quer desenvolver, agora é o momento. Pegue essas habilidades, abre lá sua gavetinha, abre seu coração, tira essas habilidades de lá, comece a utilizá-las. Às vezes, o movimento que você não está fazendo é justamente o que você precisa para conseguir aquilo que você quer. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai obter sempre os mesmos resultados. Se eu lá atrás falasse, não, eu só sirvo para trabalhar no coletivo, eu gosto de público grande, não, eu só sei da palestra ao vivo. Gente, eu já estaria morta, tá? E assim, na época do coronavírus, minha filha tinha 8 anos de idade, eu tive que ensinar um monte de coisas para ela.
Como que, por exemplo, fazer um leite, porque muitas vezes eu estava trabalhando 13, 14 horas por dia. E ela foi aprendendo, ela foi desenvolvendo, tudo com amor, com sabedoria. Vocês têm que pensar nisso, é um momento de transformação. Só que para que essa transformação se complete, para que essa transformação no mercado de trabalho aconteça, a gente também tem que fazer a nossa parte. E aí entra o nosso desejo, o nosso propósito. O que eu tenho lá guardado, que está engavetado há anos e que eu não tirei da gaveta? Pare e pensa nisso, porque isso pode ser algo que vai salvar a sua vida. No meio das mentorias, todo mundo ficava perguntando, Veridiana, por que você não lança um curso? Eu falava, gente, porque não é o objetivo. Eu não preciso desse dinheiro para viver, eu dou mentoria, eu tenho outras fontes, sabe? Eu tenho apartamento alugado, eu sou dona de empresa, eu não preciso de ficar me preocupando com isso. Eu tô aqui de coração, podendo, sabe, querendo compartilhar o máximo possível de tudo que eu já vivenciei na minha vida, de toda experiência que eu já tive. E olha que é muita experiência. Lógico que se eu me comparar com uma pessoa de 50, 60 anos, a minha experiência ainda é pequena, né, gente? Mas eu já estou há mais de 2 décadas nesse mercado. Então, o que eu digo para vocês é: o máximo que eu puder contribuir com essas pessoas que estão precisando no momento, eu vou fazer, né? Não era intuito nenhum meu de ficar, de repente, cobrando para ficar fazendo um vídeo, de repente ajudando, como é que uma pessoa fazia um currículo melhor. Vocês podem olhar lá no meu LinkedIn, tem diversos vídeos que as pessoas pediram. Ah, eu não sei a diferença de um assistente e de um auxiliar. Eu ia lá e gravava uma live, né? Então, essa era a maneira que eu encontrei para contribuir com vocês, porque tinha tanta gente contribuindo e tanta gente desesperada. O que a gente não pode é deixar ser envolvido pelas emoções do momento. Foi um caos, só que assim, está quase no final. Então, a gente tem que pensar que quando a gente chegar no final desse túnel, a gente vai estar muito melhor, muito mais forte. Talvez essa geração ela precisasse disso, né? Então a gente tem que pensar com outros olhos. A gente não tem que pensar que foi um momento terrível. Eu não enxergo o coronavírus como um momento terrível. Eu enxergo o quê? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ficar com a minha filha muito mais tempo. Eu tive a oportunidade de ensinar para ela coisas que ela ainda não sabia fazer sozinha, né? E coisas básicas, gente, que todo ser humano vai precisar: fazer um arroz, fazer um macarrão, temperar um feijão, fazer uma comida rápida, prática, um docinho para comer de vez em quando, né? Ensinar que é importante, de repente, você cuidar da natureza. Aqui em casa eu tenho muita planta, quem frequenta lá as minhas redes sociais do Instagram fala, nossa, eu tenho orquídea, tenho roseira, tenho um monte aqui, tem uma coleção. Então, ensinar coisas práticas, todos nós precisamos disso. Ensinar habilidades que nós não iríamos aprender, por exemplo, na escola. Ensinar que dentro da nossa casa, ela funciona como uma empresa. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Sujou o prato, tem que lavar. Fez a bagunça, tem que recolher. A vida mudou, né? Muitos pais ficaram aí com os filhos dentro de casa e não sabiam o que fazer. O primeiro dia é difícil, o segundo é difícil, no terceiro você já está arrancando os cabelos, você fica doido, né? Porque criança tem muita energia, mas depois vai adequando, vai voltando para o estágio normal, a criança vai aprendendo, ela vai contribuindo, né? Muitos pais aí no comecinho do coronavírus, como eu tô falando para vocês, minha filha tinha 8 anos, ela foi obrigada a aprender um monte de coisa. E eu digo obrigada porque foi na marra, por mais assim que a gente pense, foi com amor, eu tinha que ensinar porque era isso ou passar fome, porque não tinha a tia da escolinha aqui que ia lá abrir a bolachinha, sentar junto com ela, não tinha, porque eu estava trabalhando. Então, muitas vezes, você tem que pensar nisso. Às vezes, esse crescimento forçado, esse amadurecimento lá na frente, ele vai trazer uma qualidade de vida, uma disciplina, né? Então, hoje, por exemplo, eu já falei para ela, você está com fome, a mamãe está trabalhando, você vai lá, faz o que tem que fazer. Só não me mexa no fogão, do resto você pode fazer tudo.
Então, ela já tem essas habilidades, não é algo que eu preciso de construir, até porque a gente não sabe quantos anos a gente vai viver, né? O ideal seria que nós vivêssemos até que os nossos filhos fossem grandes, que a gente pudesse contribuir bastante, mas a gente nunca sabe se isso verdadeiramente vai acontecer, né? Então, talvez faça aí uma reflexão, talvez esse coronavírus tenha sido muito bom para a gente aprender que a gente estava poluindo demais o planeta, que a gente estava com problemas gravíssimos, né? Que a família já estava um ambiente desestruturado e ela precisava de uma reestruturação. E aí, logicamente, né, gente, isso vai afetar no nosso profissional. E isso realmente, muitas pessoas aí acabaram trocando de profissão, né, em meio ao coronavírus, ainda estão um pouco perdidas, ainda estão um pouco meio que se ajustando, né? E aí eu já queria deixar uma dica aí para você, que depois de ter escutado tudo isso, com certeza agora deve estar se perguntando, né, Veridiana, e qual é a dica para fazer uma boa transição de carreira? Eu não vou falar todas, mas já vou aproveitar para te convidar para a nossa live de hoje, que vai ser exatamente sobre esse assunto, né? Dicas sobre transição de carreira. E eu coloquei aqui, gente, no mínimo umas 20, tá? Chutando por baixo, no mínimo umas 20. Tem muita dica. Quando você entrar à noite, já entra com papel, caneta, tudo direitinho. A gente vai deixar o horário lá no Instagram, ok? Para que vocês possam acompanhar. Então, a primeira dica que eu diria para vocês é assim: durante as minhas mentorias, nesses 2 últimos anos, quase 2 anos e meio, né? Porque eu comecei um pouquinho antes, o que eu queria deixar para vocês é mudança de linguagem. Tem tanta gente que fala sobre, eu queria ser um gerente, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Aí você vai olhar as habilidades dessa pessoa, ela tem habilidades gerenciais excelentes, ela é uma excelente líder, de repente ela mexe muito bem no Excel, ela conhece muito bem PowerPoint, ela tem uma apresentação muito boa, digo, uma apresentação pessoal, tá, gente? Depois, nas mentorias, a gente vai aprofundando isso, logicamente. Aí eu quero entender como é que é a presença dessa pessoa lá na empresa, como que ela conduz uma reunião de negócios, e o que eu tenho percebido muito? A linguagem. Cuidado com a linguagem, principalmente a linguagem técnica na área que você escolheu. E por que aqui eu vou conversar com vocês, e eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas para quem quer fazer uma transição de carreira. Linguagem. Se você quer ser um executivo, você tem que ter qual linguagem? A linguagem de um executivo. Então, começa a pegar lá aquele seu dicionário e mudar as palavras, né? Começa a modelar o que um executivo fala. Se você estivesse dentro de um problema, como é que seria a tua cabeça? O que um executivo faria naquele momento que você não está fazendo, né? Eles não se tornaram C-levels de qualquer maneira, né? Eles tiveram uma preparação, um investimento para isso. Então, começa a pensar na sua linguagem. Outro dia eu atendi uma moça que é da área de RH, assim como eu. E eu tinha feito umas 2, 3 perguntas, eu percebi que ela não respondia porque ela não tinha entendido o que eu tinha perguntado. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que vai barrar você de subir na sua empresa, ou de repente de fazer uma transição, é exatamente a linguagem que você está utilizando que não está apropriada, né? Então, pare e pensa nisso. Essa mesma moça que eu estou falando para vocês, eu falei para ela, olha, a gente vai brincar de bingo, né? Eu não vou aqui falar o nome dela, porque ela está lá no meu Instagram, já tem um bom tempo que a gente está trabalhando juntas, mas assim que ela chegar no objetivo dela, aí eu peço para ela descrever essa experiência que ela teve. Então, um dia nós brincamos de bingo.
eu comecei a falar todas as palavras e ela ia anotando. E eu falei para ela, olha, agora você vai colocar do lado o significado de cada uma delas, porque assim, tem palavras que você está utilizando que não estão adequadas para aquilo que você está querendo dizer. Então, o que, que vai acontecer? As pessoas não vão te entender. Ela falou, pronto, então é isso. Muitas vezes eu vou para reunião de negócios e eu não sei como me expressar. E, gente, RH tem muita linguagem técnica, muita, acreditem vocês. Hoje em dia o mercado tem muitas palavras em inglês, muitas, e já não é de hoje em dia, digo, já de alguns aninhos aí para trás, tá? Se você não conhece essa linguagem, por exemplo, você está lá numa reunião e a pessoa fala que vai fazer um onboarding e você fica olhando, o quê? Então você tem que sacar o que, que eles estão conversando, qual é o tema, né? Por exemplo, quando eu vou montar aqui uma live, depois eu mostro isso aqui para vocês no período da noite, que esse aqui está um pouco bagunçado, né? Eu pego uma folha pequenininha, né? Não precisa de ser uma folha de sulfite, pode ser uma folha pequenininha e ponho somente o tema central. Daquele tema central, se eu bater o olho, eu já sei todas as ramificações que tem nele. Isso chama-se mapa mental. Eu não preciso de ficar escrevendo coisas gigantescas que muitas vezes eu nem vou falar porque a reunião vai para outro lugar, para outro patamar. Ela pode ir muito mais distante ou ela pode vir muito mais próximo da margem ou próxima do lugar que eu estou. Então não adianta eu querer montar uma reunião para 5 dias. Eu vou montar uma reunião com um tema central. Então essa é a grande sacada sobre o que você vai falar na sua reunião, né? E isso está muito atrelado com a sua forma, com a sua linguagem. Se você não consegue conviver com a linguagem daquele ambiente, vai ser difícil você conseguir evoluir. Vai ser difícil você conseguir fazer uma transição de carreira com sucesso. Porque pensa, você era de marketing, agora você vai para TI. É uma outra linguagem, é um outro mundo, é um outro público, são outras pessoas. Então, você tem que entender o que está por trás daquela ação. Você vai ter que estudar aquelas pessoas, porque são pessoas totalmente diferentes. Marketing são pessoas totalmente extrovertidas, que se comunicam bem, que são criativas, que têm ócio. TI não, são pessoas mais focadas, mais fechadas, introvertidas. Você vai ter que entender, isso é um tipo de linguagem corporal, né? E quando a gente fala aqui de linguagem, eu não estou só falando de linguagem escrita, eu estou falando de uma série de coisas que estão atreladas. Então, se você, por exemplo, quer ser um gerente, você tem que ter uma linguagem de líder, as pessoas têm que acreditar em você. Aliás, elas não têm só que acreditar em você, elas têm que acreditar no seu propósito. Elas têm que acreditar que você tem conhecimento para estar onde você está. E que é lógico, você não tem todas as respostas que elas precisam, tá? Isso chama-se liderança humanizada. Porém, ela tem conhecimento. Então, ela consegue construir algo com você, ela consegue pelo menos começar ali com o mapa mental, com as primeiras ideias, e dali a gente vai fazendo essa ramificação, entendeu? Então, se atentem muito a essa questão de linguagem. E aqui nós estamos falando de linguagem corporal, nós estamos falando de linguagem, que é essa linguagem aqui, ó, a nossa fala, né? Mas a linguagem corporal, principalmente, tá? Porque é através dela que a gente vai descobrir uma série de coisas que muitas vezes a nossa boca não vai falar. Vai ficar ali, ó, suspenso no ar. Então, pensem nisso que eu estou dizendo para vocês. Hoje, à noite, a nossa live vai ser sobre dicas de transição de carreira. E aí eu vou te falar o mundo delas, né? E como que você sabe se realmente é o momento de você fazer? Como é que você sabe se você vai ter sucesso, se você não vai? E isso é bem legal, né? Da gente saber, porque quando a gente está numa transição, são tantas coisas que perturbam a gente, que a gente fica ali pensando, gente, faço isso, não faço, faço aquilo, não sei se faço, se não faço, deixa eu pensar melhor, e isso acaba atrapalhando o andamento da sua transição, tá? Então, pensem nessas coisas que eu estou dizendo para vocês. E pensando nisso,
eu vou disponibilizar para vocês um evento que vai acontecer no dia 10, agora desse mês, tá? Às 20 horas. E, logicamente, que a sua participação aí para quem quer fazer uma transição de carreira com sucesso e alcançar o emprego que tanto almejou, né? Será que agora vai? Eu vou dar praticamente o caminho para vocês fazerem essa transição e sair dela com sucesso, né? E o meu convite já está estendido aqui para vocês, logicamente, se você deseja, se você é essa pessoa que deseja alcançar aquele emprego que você almejou durante a sua vida inteira, esse agora é o momento, não perde, tá? Dia 10 de março, às 20 horas, 100% online e 100% gratuito. Um evento para vocês, ok? E aí vocês vão entender tudinho sobre transição de carreira, diversas coisas que o mercado não vai falar para vocês. E o legal, gente, é ter esses dois lados, né? O lado de empresário e o lado de selecionador. Isso traz uma riqueza de conhecimento que nossa, vocês vão falar, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes tem um detalhezinho ali que está faltando para você, que é a peça para completar o teu quebra-cabeça. Então, não perca, é uma grande oportunidade. E eu vou disponibilizar para vocês o link, né? Como isso não vai ser para todo mundo, você vai ter que se inscrever aí no link. E depois eu vou deixar esse link lá no Instagram, se acaso você perder aqui, corre lá no Instagram, @veridianajuliãoduarte, e se inscreva. Essa pode ser a sua oportunidade de colocar aquela pecinha que está faltando para fechar o seu quebra-cabeça. Gente, um ótimo dia de carnaval para vocês. À noite a gente vai retornar com dicas valiosas para quem quer fazer uma transição de carreira. Um super beijo, um abraço no coração de vocês e até mais tarde.